Você está ao vivo? Espere aparecer as pessoas. Vou pegar uma água. Quando eu voltar com a água, você pode começar. Vai dando oi para as pessoas. Vai dizer oi, gente. Fala. Tem uma pessoa. Cara. Olá, pessoal. O pessoal tá chegando para a quarentena turbinada. Tá chegando aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre a Inquisição. Aê. Tudo bem aí com vocês? Muita gente mandou perguntas para a gente responder. Com base nessas perguntas, eu formulei a aula. E aí eu vou tentar deixar um tempo também, caso vocês tenham perguntas ao vivo. O ideal é que eu responda a parte das perguntas agora. Então, eu vou tentar terminar antes, certo? Pessoal, tá chegando, acho que podemos começar então, né? Podemos começar. Bom, então, dando continuidade aqui à quarentena turbinada, hoje a gente vai falar de um tema cultural que é a Inquisição. Eu sou Beatriz, eu sou historiadora e já estudei bastante sobre a Inquisição, embora minha tese não tenha sido sobre isso. Então, a gente vai tentar falar desse tema de maneira profunda, mas ao mesmo tempo para leigos. E sem cair em chavões. Grande desafio. Bom, então esse é um tema complicado porque ele é um tema que carrega consigo muitos estereótipos. É um tema que ele parece meio sombrio, que todo mundo se propõe a opinar, dar pitaco, falar dos absurdos da igreja, da Inquisição. Galileu morreu na fogueira, quando sabemos que Galileu não morreu na fogueira. Ele foi advertido a ensinar apenas quando eu tivesse uma comprovação. Enfim, e os acontecimentos nos mostram que entender a história é complexo. A gente está vendo nesse ano de 2020, não basta você criar uma versão do bem e do mal, uma versão simplificada, porque se a gente for aprofundar na conjuntura, as coisas são mais complexas. Temos que ouvir todas as partes, ver todos os argumentos, as circunstâncias, e buscar a verdade. Essa é a função do historiador, buscar a verdade. Pode ser que ele não encontre a verdade nua e crua, mas ele pode se aproximar muito da verdade, ok? Então vamos lá. Na nossa introdução, para vocês não ficarem muito ansiosos, eu vou dizer o que é a Inquisição. A Inquisição foi primeiramente, uma instituição medieval e europeia, surgida oficialmente no século XII. Ela já começa a ter um esboço no século IX e se consolida no século XI e XII. E ela vai persistir depois do final da Idade Média em alguns países europeus, principalmente na Península Ibérica, no caso de Portugal e Espanha, onde a Inquisição terá muitas especificidades. Bom, então, em linhas gerais, definindo mais esses traços da Inquisição, primeiro, mais que uma instituição, era um tribunal. Só que um tribunal formado por pessoas leigas e religiosas ao mesmo tempo. Ou seja, não era só um tribunal formado por padres ou por religiosos. Nunca foi um tribunal meramente eclesiástico. Eu vou explicar isso no decorrer, mas aqui temos um ponto interessante. Nesse momento da história, igreja e Estado não eram instituições separadas, como nós conhecemos hoje, que o Estado legisla sobre uma esfera civil e a igreja sobre uma esfera eclesiástica, em relação aos seus fiéis. Não, isso acontecia junto. Essa separação só vai acontecer nas sociedades modernas, no século XVIII. Então, é bom saber, para a gente entender a Inquisição, é o primeiro passo, notar essa relação entre Estado e Igreja, que vai ter muitas implicações, mas que era extremamente a mesma esfera, praticamente. Para vocês terem uma ideia, até no Brasil,
no próprio Brasil, a igreja só se separou do Estado em 1891, com a Constituição Republicana. Né? Até então, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa nascia, ela era batizada. Era o registro de batismo que também funcionava como registro civil. Então, esse dado é muito importante para a gente entender também que o poder régio, ou seja, o poder dos reis sobre os assuntos religiosos, ele era um poder real. Né? Então, a gente vai ver, inclusive, que as penas, na prática, quem aplicava as penas da Inquisição era o poder régio, né? E não tinha nenhum poder eclesiástico, nesse caso, na aplicação das penas. Mais uma coisa na nossa introdução é o seguinte: existiram 3 inquisições, vou falar de uma mais especificamente hoje, se vocês quiserem, depois outro dia a gente fala das outras, né? Então, eu vou falar da Inquisição medieval, que foi aquela voltada para combater a heresia dos cátaros e valdenses, nesses séculos que eu disse, 11 e 12, né? E persistiu até o século XV. É dessa que eu vou falar. Existiu a Inquisição Espanhola, que foi instituída em 1478 por iniciativa dos reis Fernando e Isabel. Ela foi feita para pacificar, unificar a Espanha com a expulsão dos muçulmanos, né? E também foi uma forma de centralizar o poder régio. Né? Essa Inquisição, ela julgou os muçulmanos e também os judeus, os chamados cristãos novos, que seriam aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que havia dúvida sobre a sua conduta. Né? Então aí a gente tem um nítido exemplo de intervenção do poder régio na Inquisição. É a Inquisição portuguesa do século XV. Né? Essa eu não vou falar, mas ela existiu. Existiu uma última Inquisição, né? A Inquisição Romana, que foi instituída em 1542 pelo Papa Paulo III, né? Em vistas ao surto do protestantismo. Inclusive, houve também uma Inquisição protestante, para que vocês saibam, que também julgava os seus hereges. Né? Bom, então a primeira coisa que para explicar essa instituição, que eu já tracei as principais características, né? Sobre as fontes. Nós não temos fontes completas, processos, eu estou falando de processos jurídicos, né? A maioria está incompleto. O único processo que está íntegro é o de Joana d'Arc, né? Que também morreu no final da Guerra dos 100 Anos, né? E ela está envolvida com a Inquisição. Então a gente tem algumas decisões de bispos, alguma coisa do Santo Ofício, cartas, Manual do Inquisitor. No Brasil nós temos mais fontes. O Instituto Histórico e Geográfico publicou, prestando um grande serviço, todas as fontes do Santo Ofício, da Inquisição, quando havia visitas aqui na colônia, enfim. Bom, então, para a gente entender essa instituição, como eu disse, em primeiro lugar, a gente não pode cair em anacronismos. Julgar o passado com a mentalidade do presente, porque isso é extremamente injusto. Não se pode julgar o passado com os valores contemporâneos, ok? Seria injusto. Isso não foi eu quem disse. Vários historiadores estão de acordo, e um historiador que é uma referência nos estudos históricos, Mark Bloch, já disse isso no seu famoso livro Apologia à História. Tem uma outra frase também interessante, que eu concordo quase que praticamente, que é: o historiador não julga, compreende. Claro, o historiador ele pode até emitir depois um juízo, até um juízo pessoal sobre o que ele estudou, mas primeiro ele tem que compreender todas as suas fontes, porque se ele já vai julgando, ele vai ser extremamente tendencioso e injusto, certo? Bom, então, para não cair em anacronismos e julgar a Inquisição dentro da Idade Média, não fora dela, na Idade Moderna, espero que vocês estejam entendendo, é preciso entender essa mentalidade da época. Então, por exemplo, quem era o homem medieval? Como era a sua sensibilidade? O que ele achava da morte? Como que era a sua vida? E também entender a centralidade da igreja como instituição na época. Então, primeiro, sobre a mentalidade. Nesse momento, o mundo medieval, até o século XII, principalmente, e no século XII ele continua assim, apesar de ter um certo renascimento cultural com as universidades, é um mundo em que as condições de vida são muito adversas, a vida é difícil.
Então, só para a gente falar aqui, dar uma descrição geral, né? Você vai andar, pensa que você tá, vamos fazer um exercício, né? Vamos nos transportar à Idade Média, e você, mesmo nas pequenas cidades, né? Não estou falando nem no campo, nasquelas primeiras cidades, pequenas cidades próximas aos castelos, onde já havia vida urbana, você vai encontrar ruas imundas, sombrias, sujeira correndo a céu aberto, dejetos, as pessoas jogavam todos os dejetos na rua, né? Vocês podem ver em algumas gravuras que existem na Idade Média, né? E não havia água corrente em casa, era preciso buscar em fontes e chafarizes, por isso as pessoas não tinham hábitos de higiene, isso é fato, né? Elas não tinham hábitos de higiene, que na verdade mesmo você usar, digamos assim, as fossas, né, o banheiro, isso começou na França, no século XVIII. Né? As não tinham janelas a rigor também, isso é uma invenção moderna, quando começa a se pensar que o sol faz bem, tem vitamina, né? E a maioria dos habitantes vivia mal alimentado, né? Isso é fato, porque eles não conheciam muitas técnicas agrícolas e havia surtos de fome, né? E a guerra também, as guerras contínuas provocavam a fome, né? Então, eu peguei aqui de um historiador francês, Roland Monnier, que ele diz o seguinte, sobre a expectativa de vida das pessoas. Elas tinham uma saúde medíocre. E, assim, as pessoas do povo tinham, em média, 25 anos. Sobreviventes morriam com 30 ou 40 anos. Mesmo os que se nutriam melhor, grandes senhores, burgueses, desapareciam, no máximo, entre 48 e 56 anos. Era uma população sofrida. Um homem de 40 anos era um homem caduco, velho. Então havia uma vida dura e um convívio com a morte. Então a concepção de morte, de sofrimento era um pouco diferente. E o próprio historiador Georges Duby, muito famoso, ele fala dos 3 flagelos: a fome, a peste e a guerra. Então essas frequentes epidemias, não era uma epidemia de coronavírus agora, que está sendo uma epidemia séria, né? Mas o problema era com a peste bubônica, que era transmitida pelos ratos, por toda essa conjuntura que eu acabei de explicar para vocês. Então, vocês tinham epidemias de peste seguidas. Né? Imagina, não existia antibiótico, os métodos de asepsia não eram conhecidos ainda, isso só ficou conhecido no século XIX. Né? Então, você tinha a peste, a fome, as guerras frequentes por fronteiras, não existiam países nacionais, né? Você tinha guerra de cidade contra cidade, seguidas de pilhagem, incêndio, violência, prisioneiros massacrados e assim por diante. Né? Então, era um mundo hostil que temperava as pessoas. As pessoas não contavam tanto com a própria vida. Né? E as pessoas que eram fortes, elas eram destemidas, né? Também elas se lançavam, não tinha toda essa preocupação em proteger a vida. E, digamos, não havia, assim como hoje, esse enternecimento em relação ao sofrimento alheio. Era uma sensibilidade diferente. Né? Então, aqui diz esse mesmo historiador, o indivíduo que assistia na rua ao espetáculo de um criminoso supliciado poderia permanecer indiferente. Então, tipo, para mim isso não significa nada. E ele traz também no livro dele uma história de um inquisitor, né, que não era religioso, era um juiz civil, mas que tinha que interrogar um réu, né, e antes disso a sua filha teve uma infecção, tal, teve a perna amputada sem nenhum tipo de anestesia, tal. Então, qual seria a sensibilidade dele em relação a esse réu? Né? Então, nessa cultura temos também a igreja, né? Nessa cultura marcada pela morte, por uma diversidade de dialetos, de moedas, né? Não tinha moeda unificada, de direitos, né? Se escreviam muitas leis, mas elas não estavam unificadas ainda. Né? A igreja, ela é vista como uma instituição que traz consigo um abrigo universal. Né? Então, a igreja, ela dava uma unificada naquele mundo. Vocês sabem que na Idade Média, a igreja, ela tem grande poder, é uma instituição central, né? Por quê? Porque com o fim do Império Romano, né? E todas aquelas invasões dos bárbaros, né? A igreja se recolhe, né? E à medida que essa vai se podendo
sair de novo, acabar a quarentena, que durou muitos séculos, na verdade, na Idade Média, né, a igreja vai se mostrando como uma instituição sólida. Né? E a igreja, ela dava essa segurança ao seu rebanho, né, com a guarda de uma só fé, né, e essa vocação missionária. Né? Então, a igreja tinha muito claro, e ainda hoje tem, só que era uma mentalidade diferente, que a sua função era ajudar com que as pessoas se aproximassem de Deus para sempre, né? Ou seja, que fossem para o céu, né? Fossem para o paraíso. Então, essa é a missão da igreja, sempre foi, né? Ela estava imbuída disso. Né? Não existia uma sociedade pluralista, vários credos convivendo entre si, não tinha isso. Não tinha, porque cada localidade adotava, né, o poder régio adotava uma crença, certo? E essa crença durante esse período foi a Igreja Católica. Né? Bem, então essa mentalidade pluralista, que é fruto da Idade Moderna, né, graças a Deus também, né, porque o pluralismo é muito melhor, dá muito mais vazão à liberdade, ela não existia nesse tempo. Né? Também queria ressaltar algumas coisas culturais que acho que é importante. Por exemplo, o termo genocídio não existia nesse tempo também. Vocês sabiam que o termo genocídio, o genocídio em si, passou a ser formalmente condenado e reprimido somente em 1948. Né? Então, ele foi definido agressões a um povo por qualquer motivo, seja ele racial, religioso, etc. Né? Então, só em 1948. E a Convenção de Genebra, somente em 1949, proibiu formalmente, legalmente, a tortura como meio, né, para ser usado nos processos jurídicos. Até então, nunca ninguém tinha formalizado nada legalmente. Não que estivesse certo, super errado. Mas não se tinha essa cultura, não se falava sobre isso, não havia essa preocupação. Só em 48, 49, principalmente depois com o final da Segunda Guerra, né, quando realmente houve um genocídio, se começou a pensar melhor em formular, sistematizar todos os direitos humanos, que a gente começou a ter esse conceito de tortura. A tortura foi proibida pelo artigo 3º da Convenção de Genebra, né? Depois pelo Protocolo Adicional 1, e só em 1977, ela é incorporada formalmente ao direito internacional. A proibição da tortura, tratamentos cruéis, desumanos que ofendem a dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes e degradantes, certo? Então, a Idade Média era esse mundo onde havia uma outra concepção de dor, onde a morte era uma realidade, né? Onde as pessoas tinham um grande fervor, né? Não havia atrativos na vida como ir ao shopping, desfrutar dos prazeres terrenos. Agora também está um pouco difícil, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer em casa, né? Trabalhar em casa, mas naquele momento não havia muitos atrativos materiais, né? Então toda a atenção das pessoas, elas estavam focadas o quê? Em levar uma vida em que elas pudessem se relacionar com Deus, né? E chegar à vida eterna, porque essa vida durava pouco. Parece estranho dizer isso, mas essa era a realidade, certo? Bom, aí eu quero dizer o seguinte: primeiro, a causa, né, essa causa assim, do surgimento da Inquisição. Depois eu vou explicar o tribunal, como que ele funcionava, as penas, né? Eu já usei 20 minutos, mas isso vai ser possível. Então, por que surgiu esse tribunal, né, que era eclesiástico e civil, mas se formou primeiramente no âmbito eclesiástico, por causa de dois movimentos particulares no século XI, né? Os cátaros e valdenses. Né? Então, vou explicar um pouco isso, quem eram essas pessoas. Né? Essas pessoas, mais que tudo, mais que ser pessoas que não concordavam com a Igreja Católica, elas eram movimentos sociais, né? Que convulsionavam a massa, criavam uma agitação, incursões, saques. A gente tem relatos disso em cronistas que não são católicos, em cronistas da Alemanha, em cronistas da França, enfim. Então, quer dizer, existia assim um perigo público nesses movimentos sociais. Bom, então os cátaros, eles se chamavam de
eles se consideravam uma igreja alternativa. A igreja católica eles chamavam de igreja dos lobos, né? Então, qual que era a doutrina deles? Era totalmente diferente. Eles diziam que havia duas forças que se embatiam, o bem e o mal, né? Era o dualismo. E o pior dentro dessa doutrina eram as concepções que eles tinham, né, sobre a alma e o corpo. Para eles, a alma era algo sublime e o corpo ele era mal, ruim, né? Algo totalmente contra a filosofia cristã, a doutrina cristã, né? Quem leu São Tomás de Aquino, quem estudou Aristóteles, vê que o ser humano é essa integração perfeita entre espírito e corpo. E os cátaros, eles negavam isso, eles diziam que o corpo era mal. Inclusive, chegaram a negar a própria divindade de Cristo, porque Cristo não poderia ter assumido um corpo humano. Isso seria péssimo, né? Isso faria com que ele não fosse Cristo, né? Eles surgiram no sul da França, mas se espalharam muito, né? O povo não era alfabetizado e eles faziam uma pregação, né? Causavam muita confusão, inclusive porque eles eram contra a instituição do casamento, eles incitavam as pessoas a largarem as suas famílias ou nunca se casarem, né? Porque isso seria diabólico, o casamento teria surgido depois do pecado original, segundo os cátaros. Eles chegaram a dizer, a mulher grávida possui o diabo no corpo, nesse nível, né? Inclusive, eles viviam separados, os homens das mulheres, mas quem não conseguisse viver aquela disciplina era condenado à pena de morte dentro do próprio grupo. Porque, assim, eles não sabem que né? Travou, mas voltou. Eles quebravam todo esse, né? Então eles eram um problema não só para a Igreja Católica, mas também para os reis da época, porque eles causavam socialmente, eles causavam uma desordem social, né? E também tinha então esses são os cátaros e os valdenses, que eram aqueles liderados por Pedro Valdo, que também surgiram em Lyon, na França, né? O Pedro Valdo era um comerciante que abandonou tudo e fez votos de pobreza, né? Que dizia que sem pobreza não se entra no céu, mas ele defendia uma pobreza assim radical, né? E ele contestava a autoridade do Papa, contestava também alguns princípios do catolicismo, como a crença no purgatório. Ele dizia que não, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, né? O culto aos santos, né? E também eles já pregoaram assim, uma doutrina reformista, que mais ou menos foi um antecedente da reforma protestante, né? Em questionar os sacramentos, enfim, né? Então, o Pedro Valdo ele até pediu permissão para o bispo local, ele conseguiu falar com o Papa, tal, mas a doutrina dele não foi aceita, foi considerada fora da doutrina católica, né? O problema é que essas pessoas, como eu já disse, causavam tumultos sociais, né? Pregavam de aldeia em aldeia, muitas vezes para o povo um povo místico, mas completamente analfabeto inclusive em cultura religiosa, né? Que, claro, no século X a igreja começou a chegar mais com as escolas, no campo, na cidade, mas as pessoas não sabiam diferir uma coisa da outra. Então, qual era o tipo de confusão que causava isso? A confusão era, alguns iam atrás, né? Abandonavam a igreja, começavam a viver aquele tipo de vida. Outros percebiam, não, isso aqui não é da igreja, isso aqui não é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí se revoltavam. Então a gente tem vários relatos do povo linchando essas pessoas, né? Então, antes que o bispo tomasse alguma atitude, o povo já tomava. Então são casos frequentes, são casos que estão espalhados, né? Estão todos espalhados, que muitas vezes eram âmbito... Isso foi um pouquinho antes da criação da Inquisição. A Inquisição surge por causa dessa conjuntura. São casos que pipocavam lá nas paróquias, tá certo? Então, eu tenho alguns depoimentos locais sobre os cátaros, né? Então, tem, por exemplo, uma crônica aqui de 1120, em Soissons, na França, né? Então, vendo que o bispo demorava para fazer justiça com os hereges, uma multidão arrancou-o do julgamento para levá-lo à fogueira, né? Na Espanha, em Colônia, os populares arrombaram a prisão e retiraram os cátaros que lá aguardavam o julgamento e os massacraram, né? E tem a história também
desse francês, né, que querendo insultar os católicos numa sexta-feira santa, ele colocou carne numa fogueira. Aí os fiéis escandalizados agarraram ele e colocaram ele mesmo lá para assar, né, para vocês terem uma ideia, né. Bom, então a Inquisição, tendo em vista essa conjuntura, né, ela resolve ordenar a situação, né, fazer um tribunal, porque antes, como é que se julgavam essas situações? Era o poder régio, o poder civil, né, e alguns tribunais locais diocesanos, bispos diocesanos, né, só que a coisa não estava sendo resolvida, né? Então o clero secular não estava conseguindo, visto isso, que as pessoas invadiam os locais, né? Era sempre aquele tumulto, né? Então o Papa incumbiu São Domingos de Gusmão, né? Para formar parte, para ser o primeiro inquisitor desse tribunal, né? Por que inquisitor? Porque ele vai fazer perguntas, né? Ele vai inquirir o réu, né? Então, foi em 1216 o Papa Inocêncio III, né, entregou a presidência do Tribunal da Inquisição, do Santo Ofício ou Inquisição a São Domingos de Gusmão, né, e consolidou-se em 1231 pela bula do Papa Gregório IX. Né? Então, criou-se esse tribunal, mas qual era o objetivo desse tribunal? Acabar com os hereges, perpetuar o poder da Igreja Católica, unificar todo mundo, impedir o livre pensamento. Não, né? Isso é o que diz a historiografia moderna, né? Principalmente os iluministas, vou dizer isso. Mas o objetivo desse tribunal não era esse. O objetivo desse tribunal era o quê? Era fazer um julgamento justo e obter a conversão daqueles hereges, né? Então, inclusive, eu vou ler rapidinho aqui o manual do Inquisitor, um dos mais severos inquisitores. Ele diz o seguinte, olha só, no manual do Inquisitor, para a gente ter uma ideia da mentalidade da época. O inquisitor deve ser diligente e fervoroso no seu zelo pela verdade religiosa, pela salvação das almas e pela extirpação das heresias. Em meio às dificuldades, permanecerá calmo. Nunca cederá à cólera nem à indignação. Ou seja, não é para ficar bravo e descontar a sua raiva no réu. Né? Deve ser intrépido. Não se precipite a situações por causa da audácia irrefletida. Né? Não deve ser tão sensível aos rogos e às propostas daqueles que o querem aliciar, mas também não deve endurecer o seu coração a ponto de recusar adiamentos e abrandamentos das penas, conforme as circunstâncias. Nos casos duvidosos, seja circunspecto. Não dê fácil crédito ao que parece improvável, e muitas vezes não é verdade. Aí ele acaba dizendo, o amor da verdade e a piedade que devem residir no coração do juiz brilhem nos seus olhos, a fim de que suas decisões jamais possam parecer ditadas pela cupidez e a crueldade. Então, isso estava no manual. Essa era a orientação geral, né? Inclusive, a gente encontra, né, eu vou falar mais do processo, né, mas só para terminar essa parte, a gente encontra, por exemplo, casos de indultos de réus para passar dias santos com a família, né? Quem conhece o Dom Estevão Bittencourt, que já faleceu, que era um famoso beneditino aqui do Rio de Janeiro, no seu trabalho sobre a Inquisição, ele recolhe várias fontes primárias medievais, onde ele traz a citação de cada um desses casos. Né? Isso está na publicação Pergunte e Responderemos, que antigamente estava no papel, mas hoje tem grande parte online na internet. Você pode procurar lá, Dom Estevão Bittencourt, Inquisição, e você vai encontrar agora o que eu vou falar especificamente agora, desses casos específicos. Então, indultos aos réus para passar os dias santos em casa. Direito de se afastar do cárcere para cuidar da saúde. Então, tem o caso de um réu, que ele era filho único, o resto da família tinha morrido, e o pai dele era uma pessoa muito boa e estava doente, não tinha ninguém para cuidar dele. Então, a Inquisição vai liberar esse réu para poder cuidar do pai. Né? Então, ou comutar penas também, trocar as penas, dependendo. Né? E, enfim. Bom,
Então, então a gente viu por que surgiu a Inquisição, quando ela surgiu, essa mentalidade da época, né? E agora, como é que seria conduzido esse processo? Então, a gente viu que o objetivo do inquisitor era o quê? Era desfazer aquelas revoltas sociais, né? E também fazer com que o réu voltasse, né, à doutrina católica, certo? Dentro da mentalidade da época. Bom, então como é que funcionava esses tribunais? Então eu só quero dizer o seguinte, que o direito civil, que já existia desde a antiguidade, né, como eu disse, ele esteve muito junto do direito canônico. O direito canônico só existe como direito canônico no século XII, vou dizer agora, né? Então, o Estado era teocrático. O que significa isso? As leis civis são as leis religiosas. Crime e pecado. Dizendo, o que é o Estado teocrático? Crime e pecado eram a mesma coisa. Não se separava religião de Estado, né? Então isso era um problema. Até hoje existem estados teocráticos. Por exemplo, o Irã, né? A lei civil é o islamismo, né? Então, o cidadão, para ele ter direitos, votar, ele tem que professar o islamismo. Antigamente, né, durante o Império Romano, inclusive durante esses grandes impérios, era totalmente teocrático o Estado. Você tinha que prestar culto aos deuses escolhidos pelo imperador, né, pelo Senado, tudo isso. E aí de quem não fizesse isso, vocês viram o que aconteceu com Sócrates, né? Enfim, espero que vocês saibam. Se vocês não sabem, verifiquem o que aconteceu com Sócrates, né? Então era um Estado teocrático. O cristianismo, ele é extremamente perseguido, né? A igreja tem muitos mártires, tem perseguições sistemáticas, não vou falar disso agora, né? Mas o que acontece? Em 315, o Constantino ele permite a religião católica, ele é o filho da Santa Helena. E mais que isso, o imperador Teodósio, em 380, ele faz a lei chamada Edito de Tessalônica. Teodósio faz o Edito de Tessalônica em 380, que torna o cristianismo a religião oficial, né? Então aí vocês veem o que acontece? Igreja católica junto com o Estado, né? Então, na antiguidade, o imperador era politeísta, tinha seus deuses, a religião estava junto, mas não era católica. A partir desse momento, a religião católica, durante toda a Idade Média, vai estar junta com o Estado. O que não significa que o Estado não tenha se usado, vou falar no final, de próprio proveito da Inquisição para sua própria finalidade, desvio de finalidade, né? Bom, não existia direito canônico. Vocês sabem que canônico vem de cânon. Cânon significa regra. O que você tinha até o século XII? Você tinha um monte de decretos, pontifícios espalhados, regras dos concílios, canos dos concílios, os estudos dos bispos e as regras das ordens monásticas, com seus livros penitenciais. Então, cada um se pegava um pouco, né, para você aplicar. A igreja, quando ela tinha que aplicar uma pena no início da Inquisição, né, ou um pouquinho antes, ela usava toda essa miscelânea, só que isso era muito desorganizado e pouco objetivo. Então, né, justamente assim, quase que concomitante à criação do Santo Ofício, se criou o direito canônico, né? E ele foi usado também pelos inquisitores. Qual o objetivo? Tá travando alguém falando, mas já voltou, né? Já voltou, então vamos lá. Então, o direito canônico foi usado pelos inquisitores também. Pergunta, qual a função do direito canônico criado no século XII pela igreja, quando ela reúne todas essas... Conseguir poder? Não é essa a resposta. Embora algumas pessoas desviaram sua finalidade, até algumas pessoas dentro da igreja. Mas o objetivo primeiro foi incentivar a perfeição espiritual da sociedade cristã, estabelecendo sanções, sobretudo expiatórias, né? Então a ideia era provocar o arrependimento, promover penas espirituais, né? Só que com essa circunstância da heresia dos cátaros valdenses e muitas outras heresias que eu não falei, essas eram as principais, né?
heresias que causavam, na época, causavam problemas sociais, né, como eu brevemente expus, né, o direito canônico passou a punir atos contra a integridade da doutrina da igreja. Né? Então, o que o direito canônico e os inquisitores julgavam? Que tipos de crime? Delitos contra a fé, heresia, cisma, blasfêmia, simonia, sacrilégio, magia. Né? Delitos carnais, adultério, bigamia, rapto, crimes comuns, homicídio, furto, calúnia. Delitos contra múltiplos bens jurídicos, vida, honra, propriedade, usurpação da hierarquia. Né? E também julgava os clérigos que usurpavam seus deveres, que não cumpriam bem os seus deveres. E as penas eram variáveis. Essas penas, como é que eram as penas? Todo mundo ia para fogueira o tempo inteiro? Não, né? Inclusive, ao que se sabe, muitas poucas pessoas foram queimadas na fogueira, né? Eu acho que é uma comparação, não gosto de ficar comparando assim, porque eu sei que são épocas diferentes, mas a Guerra Civil Espanhola, né, a própria Revolução Mexicana em 1910, a Revolução Chinesa, né, tem um número assim de vítimas que é um negócio assim incrível, né? E se fala mais da Inquisição do que dessas circunstâncias. Mas enfim, né? Então, essas penas, né? Então esses eram os delitos julgados, tá certo? E, na maioria das vezes, se misturava na Inquisição, né, os tribunais eclesiásticos, o tribunal com juízes temporais também, porque o poder régio estava completamente envolvido. Né? E onde não havia rei, havia um senhor, né, havia uma autoridade lá política que estava envolvida. Né? As penas eram penas meramente espirituais, né, como excomunhão, penitência pública ou privada, perda de direito eclesiástico, interdição de sepultura, não podia ser sepultado em cemitério católico, né? E penas temporais, o que significa? Multa, confisco, exílio, né? Para vocês terem uma ideia, havia muita relutância, vocês podem procurar nos documentos do Dom Estevão Bittencourt, e também neste livro, para quem estuda direito, eu recomendo, A Inquisição e Seu Mundo, que foi escrito por um jurista, só teve 3 edições, da Saraiva, João Bernardino Gonzaga, que ele escreve tudo sobre procedimentos jurídicos da Inquisição. Para quem gosta, ele é difícil, tá? Porque é bem jurídico. Então, essas fontes nos explicam que a pena capital, ou seja, a pena de morte, foi rejeitada em grande parte do século XII, né? Mas, como a situação piorou bastante, ela acabou por ser aceita como legítima defesa no século XIII. Né? Esse processo, como é que era um processo? Né? Quais eram as regras do sistema inquisitivo? Primeiro, um processo sempre escrito. Você não podia pegar lá o cara, julgar e contar que você julgou. Tinha que ser escrito. Coisa que o poder régio não fazia. Né? Então, a igreja, ela obrigava que fosse escrito. Né? Depois, era obrigatório ouvir o acusado. Né? Então, a gente vê vários casos de julgamentos sumários na história. Né? No nazismo, na Revolução Chinesa, julgamento sumário. Esse cara é culpado? Todo mundo fala, executa ele aqui na hora. Não, na Inquisição não tinha isso. Né? Se ouvia o acusado. Liberdade do juiz para conduzir a acusação e o processo. O segredo, né? Era um processo secreto para não se atrapalhar as investigações. Né? E como eu disse, até o século XIII não havia nem pena capital, não havia pena capital, perdão. Né? Então, quando se exacerba todo esse problema com os valdenses e cátaros, o Papa Inocêncio IV permite, em 1252, a pena capital, que já era um recurso corriqueiro no direito civil. A pena de morte, não foi uma invenção da igreja, já era muito usado, né? Então, numa bula altamente polêmica, não digo que não seja, bula ad extirpanda, ele diz o seguinte, se aos assassinos se aplica tal pena, o mesmo deverá ocorrer com os hereges, que insistem em não se corrigir, que não passam de ladrões e assassinos de almas. Nesse momento, né, o direito canônico, ele acolheu a tortura e a pena capital. Né?
Aí havia algumas regras também que eu não vou ler todas, mas no Manual do Inquisitor se recomenda que não deve haver excessos, que a tortura, se for aplicada, é só uma vez, né? E que a confissão obtida por meio de tortura deveria ser confirmada, né? Naquela época não existia médico, mas uma pessoa que era ou um boticário, um cirurgião, né, como era conhecido na época, deveria estar presente. Bom, então esse era o funcionamento do processo, certo? Então vou para a parte final agora. Estamos 7h40? Então parte final, gente, mais 3 minutos para depois eu deixar um tempinho, né? Bom, então, conclusão, exame crítico da Inquisição, né? Primeiro, essa versão da Inquisição como algo extremamente, totalmente arbitrário, fora de contexto, exclusivo da igreja, funesto, né? Ela começa a ser muito difundida pela história no século XVIII, pelos iluministas, que eram totalmente anticlericais. Então, eles tiram a Inquisição do contexto, desprezam várias fontes jurídicas. Inclusive, vocês sabem que muitos inquisitores são até canonizados, né? São Domingos de Gusmão, porque foram inquisitores zelosos, que foram justos no seu trabalho. Difícil de entender no dia atual, mas isso aconteceu, né? Então, houve todo um movimento no século XVIII para deformar o que se entende por Inquisição. Hegel escreveu um livro de história da filosofia onde ele joga a Idade Média para o tapete como se ela fosse nada, né? Nós caímos hoje no perigo do anacronismo, de julgar o presente com a mentalidade do passado. Muitas vezes desprezamos essa mistura entre igreja e Estado e o próprio abuso do Estado, né, que foram muitos. No caso de Joana d'Arc, não vou dizer aqui, fica para uma próxima, mas foi um caso extremamente político, que a Inquisição inglesa, influenciada pelos reis, provocaram a morte de Joana d'Arc, sendo que ela já tinha sido absolvida primeiramente pelo primeiro julgamento da Inquisição, né? Eles forjaram depois provas falsas e a Joana d'Arc, por motivos políticos, acabou sendo queimada. E o próprio Filipe o Belo, que foi aquele Filipe IV, né, que dizem que ele era belo, né, ele se considerava, né, que foi quem condenou todos os templários, que era uma ordem medieval. Ele estava mal das pernas de dinheiro, confiscou todos os bens dos templários, mandou para a fogueira. Os templários foram queimados numa sexta-feira 13, daí o medo da sexta-feira 13 que existe até hoje. Claro exemplo do uso de poder régio, né? Depois, né, a gente tem que considerar isso que eu falei, a existência do sistema processual existia, a intenção inicial da igreja e, como eu disse, até isso que é difícil da gente entender com a nossa mentalidade atual, mas a existência de inquisitores santos e essa ideia da Inquisição de recuperar a pessoa e proteger o seu rebanho. Até o próprio historiador Georges Duby, eu posso depois colocar no Stories esse trecho, não vou ler agora porque acabou o tempo, quero dar um tempo para vocês. Ele tratou do problema social da Inquisição. Ele falava que a heresia era como uma hidra. Você cortava e ela se multiplicava, que os reis já não sabiam mais o que fazer com aquelas pessoas que ficavam tumultuando, né? Então, dado interessante. Bem, é isso. E o próprio Santo Agostinho, quando se criou a Inquisição, queria deixar claro aqui que São Domingos de Gusmão foi o primeiro inquisitor. O Papa Inocêncio, ele se baseou numa própria sentença do Santo Agostinho no século IV para justificar. O Santo Agostinho, ele discutia com os donatistas, né, que era uma heresia da sua época, do século IV. Então, um primeiro momento ele falou assim, não, tem que optar pelo diálogo, sem repressão, escutar outra parte, o que está totalmente correto. Acontece que ele percebeu que ele dialogava, mas que o Donato, né, que era o herege, não estava a fim de dialogar em nada e estava um pouco, né, continuando com as suas agitações e fugia do diálogo, né? Então foi quando o Santo Agostinho começou a ler, né, sobre penas temporais e tal, né? Ele pegou um caso específico e ele falou assim, como legítima defesa do bem espiritual né, do povo, será que não seria, em algum caso, em casos extremos, não seria, né, justificável em legítima defesa usar a tortura, né, e um processo em que uma pena de uma situação super grave, de uma pessoa que não voltasse atrás nas suas graves ações,
né? Então era uma espécie assim de pena de morte, né? Vamos defender a sociedade, que era uma sociedade nesses termos que eu coloquei para vocês, né? E então é isso. Eu posso falar mais em outra circunstância, não dá mais aqui, que eu acho que vai ficar muito uma coisa em cima da outra. Aí, se vocês tiverem perguntas, a gente tem um tempinho ainda. Né? Então, a Fatinha pergunta: se não der para falar sobre o caso Joana d'Arc, poderia fazer uma segunda parte outro dia? Sim, posso fazer uma segunda parte outro dia. Né? Olha só, boa pergunta. Se matar era um pecado mortal, qual a justificativa? Perfeito. A justificativa era legítima defesa. Então, se via como não é matar, né? Mas defender a sociedade de um mal maior, os cristãos de um mal maior, quando não tem outro jeito. Esse seria o objeto moral, né? Então, vocês sabem que não estou justificando, não se justifica. O próprio Papa João Paulo II pediu perdão pelos excessos, porque a Inquisição também foi usada com excessos. Da mesma forma que teve inquisitores santos, também tiveram inquisitores que se condenaram, perderam o pé. Né? Mais alguma pergunta? Alguma solicitação para o futuro? Vou beber uma água aqui. O pessoal está falando para beber uma água. O pessoal presencial aqui. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta presencial, gente. Olha que chique. Enquanto não acontecia, o julgamento acontecia, as pessoas que estavam sob o processo da Inquisição, elas ficavam reclusas em algum lugar? Ou tinha uma... Não, elas... Então, a pergunta é... Se as pessoas, os réus, se durante o processo eles ficavam presos ou se eles estavam presentes no julgamento. Não, eles estavam presentes no julgamento, porque o método era inquirir, interrogar, né? Então você interrogando, não era já tipo, vamos começar, desculpa aqui a palavra, vamos dar porrada, né? Começa com a porrada. Não, não era assim, né? Então o próprio termo inquirir, perguntar, justamente isso, eles estavam presentes em todo o processo. Mas o processo durava dias ou meses? Sim. Porque tinha a denúncia, o julgamento. Eles ficavam na casa deles? Então, a pergunta é o seguinte: durante o processo, né, que durava dias, meses, porque havia uma denúncia, aí se investigava a denúncia e tal, aonde ficavam os réus, né? Então, varia, né? Varia. Aqueles que eram pegos promovendo agitação social, eles já eram presos. Outros que, esse cara, ele é acusado de sodomia, sei lá, que era uma coisa comum. Então se investigava, né? O cara não era, depende. Né? Não, eu não precisaria aprofundar melhor nas normas da Inquisição para ver se havia uma especificidade, né? Mas me parece que não. Aí alguém está falando aqui, a Cris Maranhão, mais aulas de história da Idade Média. Legal, a gente pode promover mais aulas de história da Idade Média. Mais alguma? Então, já teve sugestões. Parte 2, falar sobre Joana d'Arc, aulas de Idade Média. Aí, alguém apoiou a Cristina. Ótimo, Cris Maranhão. Os feitos da igreja na Idade Média, sim. Né? Século XII é todo um tema, porque aí nós temos as universidades... o que é bastante interessante, porque no meio de toda essa vida difícil, com surtos de peste, essa convivência com a morte, os homens e mulheres transcenderam, né? Eles tinham, assim, transcenderam para a arte, para o conhecimento, para a própria espiritualidade. Então, outra sugestão aqui, o caso Galileu Galilei. Isso aí tem que dar uma live inteira mesmo. Concordo, mas é bem importante, o caso Galileu Galilei. Tá anotado aqui. Vamos ver se alguém tem mais alguma sugestão. Tem o livro Idade Média contada aos sobrinhos. Você conhece? Olha, de sopetão assim, eu não me lembro. Né? O pessoal está pedindo bibliografia dessa aula, mas eu vou investigar, tá, Fatinha? Bibliografia desta aula. Bom, então, como eu disse, vocês podem procurar na internet, vocês colocam lá, Dom Estevão Bittencourt, Inquisição, pergunte e responderemos. Depois eu ponho no Stories também. Outro livro básico, que é mais de direito, mas ajuda. A Inquisição e seu mundo.
João Bernardino Gonzaga, Saraiva, esse aqui que eu estou usando. Depois, Regine Pernod, A Idade Média que não nos ensinaram. O grande historiador, ele tem algumas falhas de fontes, né? Porque talvez ele se empolgue e deixe um pouco as fontes, mas tem coisas muito boas sobre a Idade Média, se estuda na universidade, que é o Georges Duby, que é francês, né? Também tem um livro chamado As Três Ordens na Idade Média e muitos outros, eu vou colocar aqui na bibliografia, né? Ele captou bem, assim, isso que eu tratei aqui na aula. E ele não era assim um católico, entende? Nem sei se ele era católico, na verdade. Então, aí eu coloco no Stories a bibliografia, que a gente tem santos na Idade Medieval também, né? São Luís da França, tem o surgimento aí dos franciscanos, muita coisa. Acho que tá bom, né? Eu tenho uma assessora de Instagram aqui, gente, tô fazendo uma consultoria, assim. Se vocês querem saber mais uma coisa. Mas se quiser saber mais alguma coisa, a gente responde, né? Marca outras aulas, tá certo? Então, eu agradeço a presença de todos, a contribuição de todos. Lembrando que a quarentena turbinada continua. Terça-feira vai ter tertúlia, né? Uma reunião cultural. Quarta-feira tem meditação com o Padre Alexandre. E na quinta-feira temos outra aula cultural. Não há tema ainda, vamos colocar, mas será com a filósofa Larissa Nóbrega, muito conhecida já nos meios digitais. Tá? Cris está falando que aguarda aula sobre as universidades. Pode deixar. Então, tchau, gente. Muito obrigado. Bom feriado, bom final de semana para vocês.